Opa galera, eu não postei vídeo domingo passado e postei hoje, não porque o vídeo atrasou, e sim porque teve motivo. Hoje o canal faz 3 anos, isso mesmo, 3 anos, pois é. Nossa, quando comecei o canal só tinha só 12 anos, agora eu já tenho 15. Vamos com o assunto do vídeo. Como você viu no título da thumb, eu vou falar tudo o que eu acho sobre o novo jogo da Madness Game, o Middle Ages. Antes de que você pense que eu só sei criticar, mostrar o lado ruim da moeda, na real, eu não vou ficar fazendo um vídeo só falando bem do Middle Ages, porque todas as coisinhas que tem de bom do Middle Ages que tá por vir, todo mundo já sabe. Um monte de youtubers já fizeram um vídeo explicando. Ah, vai ser um simple box, só que medieval, vai ser legal, vai ser só sucesso. Não, na minha visão, parte disso tá errado. E vou provar. Então nesse vídeo eu só vou falar minha opinião e ser bem crítico. Porque o lado bom da moeda todo mundo já sabe, um monte de youtuber aí genérico já fez vídeo disso. E eu não quero fazer uma propaganda negativa ao Middle Ages, é apenas uma crítica, eu vou até mostrar soluções. Alguma coisa, quem sabe, posso estar errado. São só opiniões minhas, então vamos pro vídeo. Você joga SSP2 e não acompanha nenhuma notícia da Madness Games ou nenhum boato chegou até você? A Madness Games, o que parece, vai parar ou só dar uma pausa das atualizações do SSP2 para dar um foco maior ao Middle Ages. Um novo jogo que parece ser um simples sandbox, só que com temática medieval. Antes de começar a criticar, eu quero te relembrar uma coisa. Lembra quando eu estava desenvolvendo SSB3? Se não lembra, eu vou fazer um flashback relâmpago. Lá pelos meados de julho, setembro, não lembro direito, eles estavam desenvolvendo SSB3, até chegar a lançar uma beta ou algo assim, na onde você era um carro que andava por aí pela Big City. E pelo que parece, eles abandonaram esse projeto, porque depois disso, nada foi falado. E continuaram a atualizar o SSB2. Ainda já tá ligado que eles já tentaram fazer um outro jogo após o SSB2 e antes mesmo do Middle Ages, tá ligado, né? E não deu certo. Mas vamos voltar ao assunto do Middle Ages. Eu tava comentando com um amigo meu no Discord sobre Middle Ages, nossas ideias, então eu quis fazer um vídeo sobre isso. Falando de Discord, o link no meu servidor do Discord vai estar aí na descrição. Primeiramente, vamos recapitular. O Middle Ages vai ser meio que um simples sandbox, só que medieval. Sendo franco, eu acho que esse jogo não vai ser um sucesso por 3 grandes motivos que eu vou falar neste vídeo. Assim como o Simples Sandbox, assim como a Advanced Sandbox e assim como o Simples Sandbox 2, não crie expectativas logo de início pelo Middle Ages, pois o Middle vai vir com nada. De região, só vai ter a região americana e talvez a região europeia ou russa. Vai ter pouquíssimos props e coisa para fazer no game. O jogo vai vir incompleto, tá ligado? Sendo realista, teve uma mudança para melhor os gráficos do SSB1 para o SSB2. O SSB2 foi criado 3 ou 4 anos depois do SSB1. Mas o SSB2 não tem nem um ano de vida e já começaram a fazer um novo jogo. Então não cria expectativa ser um jogo melhor, com gráficos melhores, mais bonito, com gráficos maravilhosos. Até porque para você ter gráficos maravilhosos, você precisa ter um celular maravilhoso. Vai ser raro encontrar um BR no Middles, porque todo o planeta vai estar usando a mesma região, ou divididos em 2 ou 3 regiões somente. Ou seja, vai ser raro encontrar um BR, foi assim no início do SSB2. Sem falar do fato das pessoas que falam idiomas diferentes. O segundo grande motivo é a culpa do jogo ser limitado a uma temática. O SSB2 tem um monte de packs, veículos, armas, porque usa umas dezenas e dezenas de packs de assets da Unity Asset Store. O que é assets? É tipo modelos 3D e outras coisinhas. Geralmente, as coisas que a Madness Games usa não é deles, não foi eles que fizeram na marra, não foi eles que modelaram. É provido de algum pack de assets da série Simple da Unity Stories que eles compraram. Continuando, o SSB2, o SSB1 também, mas dando um exemplo do SSB2, usa vários, talvez dezenas de packs da Unity Asset Story. Ou seja, tem uma variedade imensa de estilo de props, veículos, armas, personagens, mapas, um monte de coisa. Por isso que foi, entre aspas, um sucesso. Já o Middle Ages, na real, eles só vão usar uns 3 ou 4 packs. Tipo o pack medieval, o pack de animais, o pack de armas e mais algum outro pack genérico. É muito pouco. O jogo de início já não vai ter muita coisa por ser um jogo novo e nem futuramente. O SSB2 tem muita coisa porque usa vários packs. O Middle só vai usar alguns packs, o que é temático de medieval. Por exemplo, eles vão colocar um pack de carro de corrida, um jogo medieval. Quase nenhum pack combinaria com Middle Ages, por isso seriam poucos. Só uns 3 ou 4 no máximo. E lembra quando eu falei do Advanced Sandbox no início? Não é diferente. O Advanced Sandbox tinha uma temática exclusivamente futurística, ou seja, utilizava poucos packs. Usava só packs futurísticos, tipo pack espacial, uns packs genéricos de armas e veículos,
e mais alguma outra coisa, ou seja, não tinha muita coisa. Isso que foi um fracasso, em menos de 3 meses eles excluíram da Play Store. Por que o SSB1 e o SSB2 teve um sucesso mais amplo? Porque usava dezenas de packs, tinha muito o que fazer no jogo, para qualquer tipo de RP específico, uma variedade ampla. Qual a diferença do Middle Ages pro Advanced Sandbox? Só a temática, porque a proposta é a mesma, usar poucos packs para um jogo temático. Crítica construtiva. Poderiam trazer o Middle Ages com uma grande atualização para o SB2, ou se tiver preguiça de fazer isso, nem que seja pouco a pouco, tipo a cada mês colocar alguma coisinha medieval no jogo, e assim pouco em pouco injetando o Middle Ages no SB2. Mas não, prefere pausar as atualizações, fazer o jogo morrer sem atualizar e colocar todo o dinheiro instantâneo. Nem nós nem eles vão ter o que queremos. Queremos um jogo bom, com ampla variedade, e eles querem lucro, e não terão com isso. Nenhum dos dois lados vai ter exatamente o que quer. A terceira coisa é a dinâmica. Duas coisas que sustentam o jogo e estilo os jogos que a Madness Games faz, RP e PvP. RP já provei que vai ser um fracasso no Middle Ages. Se no SB2 já é um fracasso, no SB2 que as pessoas jogam por 2 meses e já enjoam do jogo, imagina no Middle Ages. O PvP do Middle Ages vai ser ultrapassado. O PvP do SB1 com a WP, muito bom. O PvP do SB2, mediano, com o caos do RPG. E o PvP do Middle Ages. Vai ser todo mundo brigando com um pedaço de palito de madeira. Na real, eles vão colocar um monte de arma de curto alcance, tipo espada, lança, machado, talvez katana. Mano, quem é que usa arma de curto alcance no SB1 e SB2? Ninguém usa faca no SB2. Ou seja, vão colocar um monte de arma de curto alcance e de longo alcance que todo mundo usa, vai colocar só um arco e flecha e talvez uma lança que dá pra jogar. Não vai ser efetivo, vai ser decepcionante e ruim. Estamos literalmente evoluindo, só que o contrário. Talvez tenha alguma dinâmica boa, tipo usar magias, atirar fogo, coisa assim, mas essas coisas são temporárias, você brinca um pouco e já enjoa. Conclusão, Middle Ages vai ser um fracasso, um jogo incompleto e sem futuro. De início vai ter nada e nem terá futuramente. É possível que o Middle Ages faça um sucesso no início, não porque necessariamente o jogo vai ser bom, e sim porque a Madness Games tem uma fandom gorda. Quando lançou o SB2, explodiu, mano. E nem era porque o jogo era muito bom, e sim porque todo mundo tava hypado e jogando SB2 no primeiro mês, só pra testar. Bastou chegar ao segundo, terceiro mês ou em diante, que o SB2 começou a cair. Certamente o Middle vai ser assim, o pior. No início muita gente jogando, não pelo jogo, e sim porque todo mundo tá jogando. E sendo bem franco, a Madness Games é uma empresa que vive pela fandom. Não um estúdio provido de uma empresa que ganha o salário deles por fazer o jogo. Não, o que eles ganham é diretamente do trabalho deles, que é graças à comunidade, a fandom que joga os jogos deles. Se em vez de você continuar atualizando um jogo, você deixar um jogo morrer sem atualização para focar em um outro jogo sem futuro, você só vai diminuir a fandom. Foi o caso do SSB1, que quase ninguém hoje em dia joga. Digo, não vamos generalizar, né? No SSB1, o horário pico bate nem 20 plays online. Pra mim isso é quase nada. Enquanto o SSB2 fica quase o tempo todo acima de 100 plays online. Isto é, no lado BR. E sendo ainda mais realista, alguém vai morrer. 2 jogos entram, só um sai. Ou o Middle Ages vai falir rapidamente, igual o Advanced Sandbox, ou o SSB2 vai falir. Ou os dois, né? Por exemplo, quando lançou o Advanced Sandbox, ou o Advanced Sandbox ia morrer, ou o SSB1 ia morrer. E foi o Advanced Sandbox que morreu. Quando lançou o SSB2, ou o SSB2 ia morrer, ou o SSB1 ia morrer. E foi o SSB1 que morreu mais do que já estava morto. Agora a mesma coisa. Quando lançar o Middle Ages, ou o Middle Ages vai morrer, ou o SSB2 vai morrer. Eu me lembro que antes do SSB2, o SSB1 ficava tipo 50 plays online em horários que nem era horário pico. Quando lançou o SSB2, esse número diminuiu muito. Resumindo, quando lançar o Middle Ages, ou o SSB2 vai falir, ficando semelhante ao SSB1, ou o próprio Middle Ages vai falir. Falir, digo, uma queda gigante no número de players jogando. Repetindo, tudo isso foi só minha opinião, críticas construtivas minhas, eu apresentei algumas soluções sobre tudo, foi apenas minha visão, e viva os 3 anos do canal. Obrigado por ter assistido. Já é, falou.